Você já riu de uma promessa de Deus por achar que era tarde demais para você? Sara fez exatamente isso. Ela, queridos, olhou para o próprio corpo e riu. Mas o que Deus disse a ela vai mudar a sua forma de orar no dia de hoje. Se você sente que o seu tempo passou, não saia deste vídeo, porque o que eu vou te revelar aqui é a chave para o seu milagre sair do papel. Gênesis, capítulo 18, diz assim: Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. A biologia dizia não e o tempo dizia não. Então Sara riu no seu íntimo. Sabe o que é isso? É quando você diz amém na igreja, mas por dentro do seu coração está gritando: como isso vai acontecer se eu não tenho recursos nenhum? Você já foi incrédulo como Sara? Eu já fui, queridos. Todos nós já fomos em algum momento. Mas escute a pergunta que ecoa através dos séculos. Acaso, eita Deus, para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Se Deus, Ele criou o universo com apenas uma palavra, o que é, queridos, o seu problema financeiro, a sua doença ou a crise na sua família para Ele? A fé não tem nada a ver com razão. Se fosse fácil e lógico, você não precisaria de fé, não é mesmo? Precisaria de um belo plano. Mas milagre não se planeja, queridos. Milagre se recebe. O problema nunca esteve em Deus. Entenda isso. O problema está em darmos ouvidos à voz da razão, quando deveríamos ouvir a voz da promessa. O inimigo planta a dúvida, porque ele sabe que se eliminar a razão e crer com o coração, você se torna invencível. Sara riu, queridos. Mas um ano depois, ela estava segurando o milagre em seus braços. O riso da dúvida virou o riso da vitória. Eita Deus, tão grande. E existe algo muito importante nessa história que muitas pessoas não percebem. Sara riu, mas Deus não cancelou a promessa por causa da sua dúvida, da dúvida dela. Não, queridos. Isso é poderoso. Aleluia. Porque muitas pessoas acreditam que se em algum momento elas duvidarem, Deus vai desistir delas. Mas a história de Sara mostra exatamente o contrário. Deus não trabalha apenas com a fé perfeita. Ele também trabalha com a nossa humanidade. Sara riu porque estava cansada de esperar. Imagine quantos anos ela ouviu a promessa, queridos. Quantas noites ela orou. Quantas vezes ela esperou algo acontecer e nada aconteceu. A espera prolongada desgasta o coração. Aleluia. Talvez você que está ouvindo esta mensagem também esteja assim. Você já orou muitas vezes. Você acreditou antes,
Você esperou mudanças, mas o tempo passou e nada parece ter mudado. E é exatamente neste momento que a mente ela começa a dizer: talvez isso não seja para mim. Mas Deus entra na história de Sara e faz uma pergunta que muda tudo. Existe algo impossível para mim? Eita Deus! Essa pergunta não é apenas para Sara. Essa pergunta atravessa os séculos e séculos e chega até você hoje, agora, neste exato momento. Existe algo impossível para Deus? Porque o mesmo Deus que fez uma mulher estéril dar luz aos 90 anos é o Deus que continua fazendo milagres em sua vida. O problema é que muitas das vezes nós olhamos apenas para a circunstância. Sara, ela olhou para a sua idade, olhou para o seu corpo, olhou para a lógica humana. Mas Deus estava olhando para a promessa. E quando Deus olha para uma promessa que Ele fez, o tempo não cancela. A idade, ela não cancela. A circunstância não cancelam. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Talvez o seu milagre esteja no mesmo lugar onde de Sara estava, no tempo de Deus. Porque existe algo que precisamos entender, queridos. Deus não chega atrasado, Ele chega no momento exato. Se Isaac tivesse nascido antes, não seria milagre. Seria apenas algo natural, não é mesmo? Mas quando Deus decidiu agir, não havia mais lógica humana que pudesse explicar. E é assim que Deus faz, queridos. E é assim que Deus vai fazer em sua vida. Agora, Ele permite que algumas situações cheguem ao limite, para que quando o milagre acontecer, ninguém tenha dúvida de que foi Ele quem fez. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente este limite. Mas não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus, não. Mesmo quando nada parece acontecer, Deus continua trabalhando, assim como trabalhou na história de Sara. Eu quero fazer um desafio com você agora. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para o Criador. Eu vou fazer uma oração por você, queridos, que se sente como Sara, cansada de esperar. Mas antes, eu quero que você profetize aqui, neste chat. Escreva com toda a sua fé. Para Deus, nada é impossível. Escreva agora. Não assista em silêncio. Quando você escreve, você materializa a tua fé. Abra o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo agora esta mensagem. Talvez essa pessoa esteja cansada de esperar, Pai. Talvez esteja olhando as circunstâncias e pensando que é tarde demais. Aleluia. Mas hoje nós nos lembramos da tua pergunta. Existe alguma coisa impossível para Deus? Pai, fortalece agora a fé desse coração.
a fé desse meu irmão, dessa minha irmã. Onde existe dúvida, coloca esperança. Onde existe medo, coloque confiança. Visita, Pai, esta casa agora, esta família. Visita esta vida. Que o milagre que parecia impossível comece agora a se mover. As portas se abram. Os caminhos sejam preparados. E que assim como Sara viveu o riso da vitória, essa pessoa também viva um testemunho poderoso. Nós declaramos para ti, nada é impossível. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem, queridos, com essa mensagem em teu coração. Que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Moura. Amém? Fique com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia!